Olá, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão por aqui. Segunda-feira tivemos a nossa aula, foi muito legal, gostei bastante, né? E agora está na hora da nossa aula aí, através do vídeo, né? E é bom que você esteja por aqui. Sabe por quê? Porque aqui você aprende mais. É isso mesmo. Aqui você vai conhecer coisas, né, diferentes que nós vamos descobrir juntos, ok? Bom, eu continuo aqui no Palácio de Queluz, né? O Palácio de Queluz fica em Queluz, em Lisboa. Esse palácio aqui, como eu já falei para vocês, ele era a casa, né, da Dona Maria Louca, né? E aí, só que não era uma casa que eles moravam, era tipo um palácio de verão, né? Uma outra residência. Eles não usavam essa casa. Porém, depois que Napoleão queria invadir Portugal, que já aconteceu isso, sabe? Napoleão queria invadir, Napoleão na França, né? Napoleão da França. Queria invadir Portugal. E aí o que aconteceu? Eles saíram da residência oficial e vieram viver aí em Queluz, nesse palácio aí. Então, hoje eu vou mostrar um pouco para vocês desse palácio por dentro. A gente vai fazer uma visita, né, nesse palácio por dentro, para a gente saber um pouquinho mais. Eu quero dizer para vocês que esse palácio aí, o Dom Pedro I, né, tem um quarto só dele ali, e ele nasceu e depois morreu, né, nesse palácio. E o quarto dele, a gente imagina, né, um quarto de criança. Você está imaginando um quarto de criança? O quarto dele tinha um tema. O tema do quarto dele era Dom Quixote. Você já ouviu falar dessa história de Dom Quixote? Vale a pena. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, né, um pouquinho desse palácio por dentro. Vamos fazer essa visita? Vamos embora? Então, vamos. Bom, então, vocês estão vendo aí, né? Olha, palácio lá atrás. Vamos conhecer aqui outras fotos aqui mais de perto, né? Tem uma fonte aqui na frente. Esse palácio, gente, ele é do século XVIII e rococó, que é a questão da arte, né? Vocês podem perguntar aí para a professora Thalita, para a professora Renata, que estilo rococó é esse que a professora Ana disse, do Palácio de Queluz? Então, olha só como é que o palácio é por dentro, né? Estão vendo? Rococó, gente, que é tudo enfeitado, todo cheio de detalhes, né? Olha aí os lustres. Aí os azulejos, olha ali, gente, os azulejos, né, portugueses, ó. Estão lembrando da história do meu avô português, né? Ó, os azulejos nas paredes. Então, isso tudo aí, ó, que bonito. Isso tudo aí, gente, é no Palácio Queluz, tá? Se vocês procurarem esse palácio na internet, vocês vão encontrar outras imagens também. Então, olha que salão grande, né? Ali o trono. Olha aqui os azulejos, olha, né? Então, isso era uma tradição, é uma tradição portuguesa, né? Vamos ver aqui se a gente chega no quarto de Dom Pedro I. Olha o quarto de Dom Pedro I, gente. Esse quarto aí, ele é o quarto Dom Quixote, né? Feito para
o Dom Pedro I. Quando Napoleão já ia prestes a invadir Portugal, o Dom João VI, que era pai de Dom Pedro I, resolve ir para o Brasil. Então, foi isso, pessoal. O Dom João veio para o Brasil com a mãe dele, a rainha Maria, com a sua esposa, e Carlota Joaquina, com os filhos Dom Miguel e Dom Pedro, E aí, e com um monte de gente da corte também, e vieram para cá, para o Brasil, trouxeram aí, os costumes, vários costumes europeus para o Brasil. E aqui chegamos nós até agora, Por isso que a gente tem bastante coisa, a gente tem vários costumes que são europeus, graças a essa tradição, que as pessoas foram vindo para cá, tanto na época de 1808, quando Dom João veio, que dali já começou uma colonização, e depois com os imigrantes, um tempo bem depois, e aí que realmente, só que a gente não tem só costume português, nós vimos isso no ano passado. Bom, então nós vamos lá para as nossas atividades de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês, Olha, nossa aula foi incrível, incrível, na segunda-feira, muito boa mesmo. Nós vimos, que a maior parte, se a gente juntar, a quantidade de água das Américas, a gente pode ver que a América tem maior quantidade de água, na Terra, de água doce. Então, assim, gente, olha, a gente viu várias coisas, e uma coisa que eu achei muito legal foi a nossa conversa que nós tivemos. Maria Helena dando ideias, Achei ótimo, que a gente, como é que pode diminuir a água, da irrigação, da agricultura, se nós precisamos dos alimentos para comer, Então, foi muito legal que ela teve uma ideia de esperar a chuva, É lógico, olha que ideia lógica. E aí, a Alice disse, que não dava para acontecer isso, porque às vezes pode não chover, Como é que chove? Vocês sabem, vocês lembram das aulas do ano passado, do ciclo da água? Vocês lembram como é que chove? Bom, a gente vai relembrar isso, E como é que pode, se no Brasil nós vimos que tem a maior quantidade de água doce do planeta, faltar tanta água assim, Eu acho que também está na hora da gente pesquisar. Será que existe uma forma de irrigar gastando menos água? Eu lembro que a Alice também falou que poderia usar um regador ao invés, de uma mangueira, um esguicho. Só que a gente tem que lembrar, Alice, que as plantações são muito grandes, Então a gente tem que pensar em formas de economia de água na agricultura, Bom, a gente vai falar agora, vai ver agora assistir um vídeo que fala sobre a água no Brasil. Na nossa aula, que nós tivemos na segunda-feira, nós vimos que a falta d'água no Brasil, que a água no Brasil ela não é distribuída, da mesma forma. Nós vimos que há uma falta de água no Nordeste, devido à seca causada pela falta de chuva. Nós vimos que no Sudeste tem muita gente morando aqui no Sudeste, muita gente usando água e uma grande quantidade de esgoto sendo jogada no rio, poluindo a água doce, E no Sul também muito consumo de água, por quê? Para irrigação, porque aqui tem muitas plantações. Então, agora a gente vai pensar, vai ver assistir um vídeo aqui, que fala justamente
sobre a água no Brasil. Então, quero que você preste muita atenção, porque ele fala também do ciclo da água, tá bom? Então, vamos assistir. Da água no Brasil, se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta. De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Opa! Não, vocês ouviram? Nós estamos interferindo no ciclo da água. Mas o ciclo da água não é o sol aquece a água dos mares, dos rios, essa água vai, né, subindo em forma de vapor, formam-se as nuvens, quando elas estão bem carregadas e pesadas, chove. Não é assim o ciclo da água? Como é que o ser humano está interferindo nisso? Agora eu estou muito curiosa para saber. Vamos ver? Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta. Agora entendi. Olha só, são as raízes das árvores, né, que formam um caminho para a água. E agora estou entendendo que a árvore, ela é muito importante também para o ciclo da água, porque são as raízes que vão dar conta de formar um caminho para que essa água da chuva corra direto para os rios. Mas o que isso tem a ver com o ciclo da água? Vamos continuar vendo? Alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi, e em 4 anos desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. É verdade, hein, gente? Se nós estamos desmatando, né? Se as pessoas estão desmatando, estão tirando as árvores, como é que as raízes vão poder fazer esse trabalho de criar um caminho da água diretamente para o rio? Vai influenciar mesmo no ciclo da água. Por isso que está acontecendo várias secas. Pode ver que onde tem seca, tem muito pouca árvore. Tá aí uma coisa importante já para a gente perceber, que para a gente manter, cuidar e proteger a água, a gente precisa de árvore, né? Então, gente, não se pode cortar as árvores, principalmente aquelas árvores que estão na beira dos rios, porque elas são muito importantes, porque elas vão captar água de chuva e a partir da raiz dessas árvores, é que a água vai chegar diretamente no rio da maneira adequada. Aos poucos, vocês viram ele falando ali, que a árvore recebe a água da chuva e lentamente vai escorrendo, né? Então, se você não tem água, se você não tem árvore, aquela água vai cair direto ali, pode também criar uma enchente, né? Então, olha como é que a árvore é importante para a nossa vida, para a preservação da água, para o ciclo da água. Você sabia disso? Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual?
Água virtual? Você sabe o que é isso? Água virtual? Em breve você vai saber. Fica curioso aí, ou então pesquisa correndo, né? Bom, vou voltar aqui para a nossa atividade, tá bom? Deixa eu tirar aqui, rapidinho. A água virtual é aquela Opa, vocês não podem saber o que é água virtual por enquanto, calma. A gente vai descobrir em breve, tá bom? E aí a gente chega aqui, né, na nossa atividade de hoje. Nós vamos utilizar a atividade do dia 31/3/2021, ok? Como a água chega até a nossa casa? Você sabe como é que a água chega até a sua casa? Você tem ideia? Então, a gente vai saber um pouquinho sobre as estações de tratamento de água, né? Algumas, a maioria das cidades, e a nossa também, tem a estação de tratamento de água. Então, a gente vai conhecer hoje um pouco mais sobre esse assunto, tá? E para conhecer esse assunto, nós vamos assistir um vídeo que fala sobre a estação de tratamento de água, ok? E a gente vai saber por que a gente usa a água do rio, né, para beber. Então, como é que acontece isso, né? E assim, se a gente já sabe que a gente joga, né, muitas casas não têm esgoto tratado, e aí cai lá o cocô, o xixi, o sabão, né, o óleo, a gordura, como é que a gente consegue beber essa água? Então, a gente vai conhecer hoje as estações de tratamento da água, ok? Então, fica ligadinho, porque depois nós vamos fazer uma atividade sobre isso, tá, joia? Olá! Hoje vou mostrar para vocês como a Tubarão Saneamento faz a água chegar limpinha e pronta para o consumo na sua casa. Toda a água é captada do rio Tubarão em locais como esse. Quando tirada do rio, a água passa por um processo de separação de galhos e folhas. Depois, segue para a nossa estação de tratamento, a ETA. Olá! No rio, a água passa por um processo de separação de galhos e folhas. Então, vocês viram aí, né? A água é coletada do rio e, primeiro, há uma separação dos galhos e das folhas maiores, né? Depois ela vai seguir para a estação de tratamento da água. Será que só isso já é o suficiente para a água estar limpinha? Claro que não, né? Então, a gente vai saber como é que acontece isso, tá? Depois, segue para a nossa estação de tratamento, a ETA, onde passa pelos processos de limpeza. Primeiro ela vai para a câmara de agitação e coagulação, onde todas as sujeirinhas da água se agrupam em pedaços maiores. Na decantação, esses pedaços maiores de sujeira que estão mais pesados descem até o fundo do decantador. As partículas mais finas que restaram passam pela filtração, onde ficam presas em uma camada de areia e carvão especiais. Na última etapa de tratamento, a água recebe 3 produtos: o cloro, que finaliza a limpeza, o flúor, que ajuda a prevenir a cárie dentária, e a correção de pH, deixando a água pronta para o consumo. Toda essa água limpa fica em reservatórios gigantes e de lá seguem para a sua casa por meio de tubulações chamadas de redes de distribuição. Em algumas regiões, usamos um equipamento chamado booster, que empurra a água para as comunidades mais altas ou afastadas do centro da cidade. Você se lembra do material retirado da água na decantação e filtração? Esse material sólido que foi extraído da água vira um resíduo que chamamos de lodo. A quantidade de lodo extraída da água pode chegar a 300 toneladas por mês. Todo esse lodo segue para a estação de desaguamento, que retira a água desse material, levando ela de volta ao processo de tratamento. O lodo seco é encaminhado para os aterros sanitários, ou conforme sua característica, vira ingrediente de cerâmica e adubo. Nós também temos um laboratório todo equipado, onde são analisadas e testadas amostras para garantir que a água tratada chegue limpa e cristalina na sua casa, como você merece. Tubarão Saneamento, compromisso com você e o meio ambiente.
Muito legal esse vídeo, não acha? Eu adorei conhecer a estação de tratamento de água, né? Essa estação de tratamento aí, ela é Tubarão Saneamento, não é aqui da nossa cidade, mas aqui na nossa cidade a gente também tem estação de tratamento de água, né? Que chama-se Águas do Imperador, e segue o mesmo processo de limpeza à água. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa atividade, tá? Vou colocar aqui, né? Ó. Número 1. A estação de tratamento de água da nossa cidade chama-se Águas do Imperador. Vamos saber mais sobre ela? Após a leitura, circule o nome das estações de tratamento que Petrópolis possui. Em 1998, a cidade possuía apenas uma estação de tratamento de água, que é a ETA Itaipava. ETA significa Estação de Tratamento de Água. Então, em 1998 só tinha uma, a Estação de Tratamento de Água de Itaipava, cujo tratamento limitava-se à cloração da água. Então, só se colocava cloro para matar os germes, né? Nessa época, apenas 2% da população consumia água tratada. A gente imagina que de 100, só 2 tomavam água tratada. Imagina. Hoje, são 7 estações em funcionamento. Quais os nomes das estações? Vocês vão ter que circular, lembra? Montevidéu, Mosela, Bonfim, Itaipava, Pedro do Rio, Secretário e Taquaril, que tratam toda a água distribuída pela concessionária, de acordo com os padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Juntas, as ETAs produzem 61,8 milhões de litros por dia, que garantem o abastecimento de 95% da população. Então, aqui a gente está vendo, ó, a estação, uma foto da estação de tratamento de água, né? Aqui de Petrópolis, ok? Sabendo que nós temos várias, né? Antigamente só tinha de Itaipava, agora nós temos outras que vocês vão circular. Montevidéu, Mosela, Bonfim, Itaipava, Pedro do Rio, Secretário e Taquaril, ok? Então, olha só, nossa cidade hoje, né, 95% da população, quer dizer, de 100, 95 já tomam água limpinha, né? Então, mas isso mostra que nem todo mundo ainda tem água tratada. Porém, já é muito mais do que antes, né? Em 1998, só 2 pessoas de 100 tomavam água tratada. Então, a gente já melhorou bastante, né? Olha aqui, isso aqui, vocês conhecem? Antigamente, tinha muito isso aqui nas casas. Isso aqui é um filtro de água, né? Então, vou ler aqui para vocês. Ó. Você sabia que os filtros de água geralmente são os produtos mais simples e podem ser usados quando a água está suja, mas não existe suspeita de que esteja contaminada com bactérias nocivas? Estes dispositivos funcionam a partir de uma vela central que retém as impurezas, como terra e outros sedimentos. Os filtros são capazes de eliminar a sujeira da água, e uma das suas vantagens é que eles não precisam utilizar energia elétrica, além de terem um preço mais acessível, quando comparados com os purificadores de água. Então, aqui dentro, o filtro ele tem uma vela, né? E essa vela, a função dessa vela é filtrar, né, a sujeira que está na água, para você, pelo menos, beber uma água sem sujeira. Mas, se tiver bactérias nessa água, gente, aí esse filtro não dá conta, né? Bom, número 3. Então, eu até gostaria de saber, depois a gente conversa sobre isso, se vocês têm filtro em casa. Na verdade, em breve vocês preencherão uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa com vocês sobre a água. E uma das questões que eu vou perguntar, né, é se você tem um filtro em casa, da onde vem a sua água. Aguarde que você vai preencher essa pesquisa, ok? Bom, então vamos lá. Número 3. Escreva o significado da sigla ETA. O que significa ETA? Estação
de tratamento de água, ok? Então, você vai escrever isso aqui. Escreva o nome da estação de tratamento de água da nossa cidade. Daquela outra cidade que nós vimos no vídeo, era Tubarão Saneamento. E na nossa cidade, como é que chama? Né? Ó, a estação de tratamento de água da nossa cidade chama-se Águas do Imperador. Então, o nome da nossa estação é Águas do Imperador. Vocês vão escrever aqui Águas do Imperador. Retire do primeiro texto 2 substantivos próprios e 2 substantivos comuns. Vamos relembrar isso aqui, né? Bom, substantivos são palavras que dão nomes às coisas, certo? Então, aqui, o que é isso aqui? É uma boneca, né? Então, é um substantivo comum, porque para cada objeto parecido com esse, a gente chama de boneca. Mas essa boneca pode ter um nome específico, Barbie. Então, a palavra Barbie é um substantivo próprio. E a palavra boneca é um substantivo comum. Nós já vimos isso, lembram? Aqui é a mesma coisa. O substantivo comum, cachorro, substantivo próprio, Rex, que é o nome do cachorro. Aqui, substantivo comum, menina, substantivo próprio, Rafaela, porque é o nome da menina, certo? Então, vamos pensar aqui nesse primeiro texto, né? Qual palavra aqui que é comum, né? Que não tem um nome específico? Então, por exemplo, estação, né? Água, certo? Então, aí vocês... Agora, qual nome aqui seria? Seria uma palavra própria, um nome específico, né? Então, por exemplo, os nomes das estações são nomes, né? São nomes próprios. E outra coisa importante, todo nome próprio escreve-se com letra maiúscula. Então, aqui, por exemplo, ó, Montevidéu, Mosela, Bonfim, Itaipava, Pedro do Rio, são nomes específicos das estações. Então, são todos eles nomes próprios, né? Assim como a Organização Mundial da Saúde, que está com letra maiúscula, são nomes próprios. Então, você vai escolher 2 nomes comuns para colocar aqui, 2 substantivos comuns e 2 substantivos próprios, ok? Aqui, gente, olha que legal que nós vamos fazer. Nós vamos desenhar aqui o processo da água do rio até chegar na nossa casa, quando ele é tratado por uma estação de tratamento. Porque tem pessoas que não têm água da estação de tratamento, né? É água de poço, e aí cada um, na sua pesquisa, vou perguntar de onde vem a sua água, tá? De mina, né? Então, olha só. Aqui vocês vão desenhar o rio, ok? Aqui, ó, o rio, a gente vai pegar a água, né? E vai levar para a estação de tratamento de água. Então, aqui é a floculação. A água aqui, ela é misturada, agitada, e coloca-se cloreto de alumínio nela. E aí, o que acontece? Ela cria flocos. As sujeiras que estão na água viram flocos. Né? As sujeiras, elas vão se grudando. Quem precisar, assiste o vídeo lá da estação de tratamento de novo. Então, essas sujeiras, elas vão virando flocos, vão se juntando, vão se agrupando. Então, aqui vocês vão desenhar a água com esses flocos, né? Agrupados. Aqui na decantação, o que acontece? É um tanque que esse floco fica pesado e ele vai descendo, e vai ficando aqui no fundo desse tanque. Então, vocês vão desenhar aqui a água e os flocos aqui embaixo, tá? E aí a água continua seguindo para cá. Aqui é a filtração. Vocês vão ter que colocar aqui no meio, ó, uma camada aqui, ó, de areia, aqui, né? Que ela vai passar, e carvão. Então, a água vai passar por aqui, pela areia e pelo carvão, e aí vai continuar deixando sujeira ali na areia e no carvão. E aí ela vai sair mais limpinha, e ela vai vir para esse outro tanque. Aqui ela vai receber
3 coisas muito importantes, que é para purificar e matar os germes, né? E além de melhorar o pH para a gente poder beber. Então, nós vamos anotar aqui. O cloro, vocês vão anotar aqui, tá bom? Cloro mata todos os germes, tá? Todas as bactérias. Cloro. Aqui vocês vão escrever flúor, né? O flúor, gente, é bom para os dentes. Antigamente, quando não existia flúor na água, a maioria das crianças tinha cárie, muitas cáries. Os dentes das crianças ficavam todos pretos, né? Hoje em dia isso não existe mais. Por quê? Porque, claro que existe, né? Mas muito menos que antes. Por quê? Porque tem flúor na água. E o flúor protege os dentes, ok? Então, a água recebe o quê? Cloro para matar os germes, recebe o flúor para os dentes e recebe cal. Cal. O que o cal faz? O cal, parece que é com U no final, né? Mas não é com U no final, não. Não vou falar. Sem ser U, qual que é? Se não é U? Não vou falar, não. O cal, né? Para quê? Para melhorar o pH dessa água. Depois que essa água recebe essas 3 coisas, cloro, flúor e cal, ela vem para esse reservatório. E aqui ela já está limpinha, prontinha para beber. E aí a rede, né, de distribuição por encanamento vai levar essa água até a sua casa, ou até a casa daquele que usa a água, né, da estação de tratamento, ok? Então, isso aqui vai ser muito divertido de fazer, né? Vou repetir, aqui a água do rio pode colocar com folhas, galhos, né? Aqui os floquinhos, a sujeira se juntando em flocos, né? E aí em toda a água ficam esses floquinhos. Aqui os flocos embaixo, né? E a água por cima. Aqui uma camada de carvão e areia. Fica, ué, mas professora Ana, como é que fica isso aqui, o carvão e a areia? Fica numa rede, eles têm uma rede, né, com os poros, aí eles colocam em cima o carvão, né, e colocam a areia. Então, isso ali vai entrando por ali, vai saindo nessa redinha, e as impurezas vão ficando ali. A gente viu, né, que essas impurezas chamam-se lodo, e que depois eles pegam esse lodo, tiram o restante de água que está nesse lodo e levam esse lodo para um outro lugar, e esse lodo é utilizado para fazer outras coisas, vocês viram? Como adubo, é utilizado também para fazer telhas. Olha que interessante, até o lodo que se tira pode ser aproveitado para outra coisa, né? E aí aqui, nesse tanque, a água já está bonitinha, mas precisa limpar os germes, as bactérias, e vai receber o quê? Cal, flúor e cloro. E depois vem aqui, para cá vai estar limpinha, e aqui vai estar indo para casa. Olha que legal, aqui vocês podem colocar a casa de vocês, ou das pessoas que recebem, uma casa qualquer que receba água da estação de tratamento de água, tá bom? Bom, e aqui eu quero relembrar com vocês a história do boto, né? Vocês estão lembrados? Eu quero que vocês façam um desenho, e aí a gente vai lembrar um pouquinho, né, da lenda do boto. E eu quero que vocês escrevam essa história com as palavras de vocês. A única coisa, né, que a gente precisa pensar é o seguinte: quando a gente escreve uma história, a gente tem que escrever tudo que a gente sabe sobre ela. Tudo, né? E, por exemplo, quando é um conto de fadas, a gente pode começar com Era uma Vez. Na lenda, não pode, não. Ah, então se não pode começar, como é que a gente começa? Aí eu vou dar uma dica só do começo, tá? Vocês vão escrever assim, ó. Nas noites de lua cheia. E agora o resto é com vocês, mas eu vou ajudar mais, né? Quando que ocorre isso? Nas noites de lua cheia e principalmente em épocas de festa junina, né? Então, o que acontece? Então, quando? Nas noites de lua cheia e em épocas festivas, tá? O que acontece? Então, quando a gente já respondeu. Vamos responder agora o quê?
que acontece? Bom, o boto, né, sai do rio e transforma-se num homem. Ok. E só isso? Não. Ele usa uma roupa branca, né, um terno branco e um chapéu branco. E aí ele vai para as festas, né, se divertir, escolhe a moça mais bonita e enfeitiça essa moça, né? Então ele dança a noite inteira com ela e namora com essa moça, né? E no final, quando o dia já está amanhecendo, o boto volta para a água e a moça não vê mais aquele rapaz bonito, né? Tem que falar que é um rapaz elegante, se transforma num rapaz elegante, num rapaz bonito. Ah, ele usa sempre um chapéu, lembra? Para esconder os furinhos que ele tem na cabeça, afinal de contas ele é boto. Bom, e aí no final, né, a moça fica triste porque não encontra mais o boto. Bom, então é isso tudo aí que vocês têm que escrever, só que tem um pequeno detalhe, vocês vão fazer isso sozinhos, tá bom? Eu não quero de jeito nenhum a mãe participando desse momento, porque eu quero ver se vocês, como é que vocês estão fazendo aí para escrever uma historinha, né? Uma lenda. Então, pode ficar, olha, pode ficar como você souber. Então, vai escrevendo. O importante é escrever tudo da história. Vamos retomar aqui, ó. Quando, né, noite de lua cheia, em épocas de festa, né, o que acontece? O boto sai da água, se transforma num homem, ele é muito elegante, ele veste um terno branco, um chapéu branco, e ele dali do rio, ele vai para a festa, escolhe a moça mais bonita, enfeitiça essa moça, namora essa moça, dança com a moça a noite toda, né? E aí, no final da festa, o boto volta para a água e a moça nunca mais vê aquele rapaz. Então, eu quero que vocês escrevam isso aí, tá bom? Do jeito de vocês. Podem ficar tranquilos, façam do jeitinho de vocês, explicando toda a história do boto. Depois, aqui vocês vão desenhar a história do boto, ok? Bom, e aí é isso. Já está na hora de vocês começarem a escrever histórias, né? E hoje a gente vai escrever a lenda. Por isso que eu coloquei lá nas noites de lua cheia, porque lenda não pode começar com Era Uma Vez. Então, isso já é uma coisa importante para vocês saberem, né? Bom, hoje eu não li o pedaço final da história do meu avô português, mas vou ler juntamente com vocês, tá bom? Para ser aí o final da história. Então, por enquanto, né? Por hoje é só. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que dê tudo certo, façam bem bonito esse desenho, os desenhos da estação de tratamento da água, pintem, né? Façam a historinha do jeito de vocês, porque vocês já conhecem a história, a gente já conversou sobre ela aqui, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que vocês vão fazer bem bonitos, porque vocês já estão, nossa, vocês já são muito feras, muito, tá? Então, estou contando com você, tá bom? Para você fazer essa atividade sozinho, a partir de tudo aquilo que eu falei aqui, tá bom? Então, olha só, um ótimo final de semana, super beijo para vocês e até segunda-feira na nossa aula online, hein? Se prepara, na nossa aula online nós vamos usar o caderno, hein? Caderno de português, tá bom? Então, me aguardem. Super beijo. Tchau, tchau para vocês, meus amores.